Continuando os nossos exemplos em integral por substituição, nós temos agora a função integral de seno de x ao quadrado x dx. Eu já percebi que não é uma função simples. O que seria uma função simples? Relacionada a essa que nós temos. Integral de seno de x, cuja integral é menos cosseno de x mais c. Bom, como a nossa função ela não é uma função simples, eu vou fazer a divisão em duas partes. E eu vou descobrir o que está tornando ela mais complexa. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x ao quadrado. Então, o que é maior é x ao quadrado, maior, mais complexo. Então, esse é o meu u. Primeiro passo, encontrar o u e derivar o u. A derivada de u em relação a x é desce o 2, tira 1 da potência. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Vou fazer a multiplicação cruzada, du vezes 1 du. 2x vezes dx, 2x dx. Olhando no meu enunciado, aqui eu tenho um x dx. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar o dx sozinho mais. Eu vou deixar x dx. E o 2, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Agora, eu vou fazer a substituição. Então, eu tenho seno. Esse meu x ao quadrado, nós chamamos de u. Então, eu tenho seno de u, integral de seno de u, vezes quem? X dx. Quem é meu x dx? du sobre 2. Então, eu tenho integral de seno de u, vezes du sobre 2. Agora, eu vou fazer o processo de integração. Eu sei que aqui é como se eu tivesse um meio du. Esse 1/2 é um número, um coeficiente que eu não vou integrar. Eu sempre integro ou derivo em relação a x. Nesse nosso caso aqui, em relação a u, né? Bom, então o que aconteceu agora? A minha função está meio seno de u du. Fazendo a comparação com a minha fórmula, ela passou a ser uma função mais simples. Então, eu faço a substituição para tornar mais simples. E a integral de seno de x é quanto? Menos cosseno de x mais c. Então, aqui eu vou ter meio vezes a integral de seno é menos cosseno. Seno de u menos cosseno de u mais c. Fazendo o jogo de sinal, mais vezes menos, menos. 1 vezes cosseno de u, 2 vezes 1, 2, mais c. Lembrando que meu u, lá no início, eu chamei de x ao quadrado, vou fazer a substituição aqui no final. Menos cosseno de u, que é x ao quadrado, sobre 2, mais c. E aí, é a resolução dessa nossa questão. É uma questão agora de prática, né? Eu só vou aprender fazendo. Por isso que logo no final, daqui um pouco, eu tenho uma lista de exercícios para vocês resolverem. Apareceu essa integral de x ao quadrado mais 10, tudo isso elevado à quinta vezes 2x dx. Essa função, ela me lembra o quê? Ela me lembra aquela função x elevado a n dx, em que eu somo 1 na potência e passo esse valor para o denominador. Só que ela está um pouco mais complexa. Então, eu tenho que transformar no meu u du. Qual é o meu valor de u? Aquilo que é um pouco mais complexo. Olha, eu tenho x ao quadrado mais 10 elevado à quinta. E esse aqui é x elevado a 1. Então, esse aqui é o meu mais complexo, o meu valor. Eu chamei de u. Depois que eu descobri quem é meu u, o próximo passo é derivar. Derivar u em função de x. Daí temos derivada de x ao quadrado, né? A regrinha do tombo, 2x. A derivada de 10 é 0. Então, 2x mais 0, 2x. Multiplicando cruzado, du vezes 1 du, 2x vezes dx, 2x dx. Eu olho lá para o meu enunciado, 2x dx, olha só. Então, no lugar de tudo isso aqui, eu vou colocar quem? Du. Fazendo essa substituição, eu chamei x ao quadrado mais 10 de u. Eu tenho aqui u à quinta, foi o que eu fiz. O meu 2x dx, eu descobri que ele vale du. Então, tudo isso transformou-se em integral de u à quinta du, que eu posso comparar com aquela minha fórmula agora ali em laranja. O que eu vou fazer aqui na fórmula? Somar 1 na potência e esse valor do denominador, ele desce. É o que eu vou fazer aqui. U elevado a 5 mais 1, 6, sobre 6 mais c. Só isso essa integral? Só isso. O que eu tenho que fazer agora? No meu enunciado, ele não me dá u, ele me dá x.
Então, aqui eu tenho u. Mas quanto vale o meu u? Meu u vale x ao quadrado mais 10. Então, u à sexta, x ao quadrado mais 10. A sexta sobre 6 mais c. Então, essa é o resultado da integral da minha função. Continuando aqui a nossa lista de exercícios, de exemplos, né? Eu tenho uma função 4 elevada a 6x dx. E agora, como é que eu vou integrar? Se eu tivesse a elevado a x dx, uma função simples, a integral seria ele mesmo pela regra de integração, dividido pelo ln de a, que é minha base, mais c. Só porque agora a minha base é 4 e minha função aqui, a minha potência da função não é x, é 6x. Então, eu vou ter que passar pelo método da substituição. Vou pegar esse 6x que está transformando a minha função em uma função um pouco mais complexa e vou chamar de u. Determinado u, o que eu vou fazer? Próximo passo, derivar. Derivada de u em relação a x é, derivada de 6x é 6. Multiplico o cruzado, eu tenho du é igual a 6 dx. Olha no meu enunciado, dx está sozinho, então o 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Agora fazendo a substituição, eu tenho integral de 4 elevado a 6x. 6x eu chamei de u. Então, eu tenho integral de 4 elevado a u, e meu dx vale quanto? du sobre 6. Como é que eu vou integrar isso daqui? De acordo com a regra aqui em laranja, é ele mesmo, dividido pelo ln de a mais c. Então, lembrando que nós temos um sexto aqui, que ele desce como coeficiente. A integral de 4 elevado a u, aqui eu só separei, né? Integrei, na verdade, aqui um sexto. A integral de 4 elevado a u é ele mesmo, dividido pelo ln da base mais c. O que eu fiz agora? Uma vez 4 elevado a u é ele mesmo, 4 elevado a u. E quem é meu u, pessoal? 6x. Então, eu já vou colocar aqui 4 elevado a u, ou 4 elevado a 6x, sobre quem? 6 vezes ln de 4. Isso aqui é um número. Se eu quiser saber quanto vale, eu posso ir na calculadora e descobrir quanto é. Calcular ln de 4 vezes 6. Mas não tem necessidade. Esta é a resolução do exercício.